Olá pessoal, aqui é o professor Vini, bem-vindos a mais uma aula sobre educação financeira, aula número 2. Antes, vamos relembrar o que nós vimos no vídeo anterior. Na videoaula anterior, nós vimos que o hábito de investir ele não está presente nas famílias brasileiras. E isso não depende da classe social, não depende dos rendimentos, não depende da escolaridade. Existe pouca diferença de uma classe para outra. Então, a falta de hábito para investir é generalizada em todos os segmentos da sociedade brasileira. Então, o objetivo dessa série de cursos é promover um pouco mais o hábito de investir, tá bom? Então, nessa aula nós vamos ver o que é uma aplicação financeira. Cabe lembrar que o primeiro investimento, a primeira aplicação que você deve fazer é em você mesmo. O primeiro investimento é em você mesmo. Você é o seu principal investimento. Como assim, professor? Invista na sua qualificação, invista na sua capacitação, invista em você. Isso é muito importante. Esse é o primeiro investimento que qualquer pessoa deve fazer. É em si mesmo, tá bom? Os outros investimentos, as aplicações financeiras, elas vão ser potencializadores, tá bom? Então, é muito importante que isso fique claro. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, vamos pegar uma pessoa que ganha R$ 1.000, ela faz os investimentos, é claro que depois de algumas décadas, ela vai ter sim bons rendimentos, ela vai ter bons frutos, mas o ideal é que ela invista em capacitação, que ela invista em qualificação para que ela consiga melhores ganhos salariais. Isso é muito importante. Sempre observando aquelas formas de obtenção de rendimento. Lembra do quadrante que a gente apresentou na videoaula anterior? Se você não lembra ou não viu, eu vou deixar aqui no card para você acessar, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma aplicação financeira? Uma aplicação financeira consiste na compra de um ativo financeiro, ou seja, de um produto financeiro, com o objetivo de aumentar o capital inicial, ou seja, de aumentar aquilo que você investiu inicialmente, e ou obter renda passiva. O que é renda passiva? São rendimentos que você vai obter a partir da aplicação que você fez. Então, por exemplo, você fez um investimento de R$ 100, esses R$ 100 esse valor ele vai aumentar ao longo do tempo, mas a cada período você vai ter pequenos rendimentos. Esses pequenos rendimentos eles vão depender do tipo de aplicação que você fez. Por exemplo, você investiu em fundos imobiliários. Normalmente os fundos imobiliários eles oferem um rendimento mensal. Então todo mês vai cair um valor proporcional ao que você investiu. Além do que o valor da cota que você adquiriu do fundo imobiliário, ele também tende a aumentar ao longo do tempo, tá bom? Mas isso aí é tema de um outro vídeo, eu não vou entrar em detalhes. Então você pode ter ganho financeiro através do aumento do seu capital e ou ao mesmo tempo você obter rendimentos de forma periódica. Pode ser mensal, trimestral, quadrimestral ou até semestral ou anual, tá bom? Então, o que nós temos aí ilustrado? Você tem o seu dinheiro. Esse dinheiro somado ao tempo da aplicação, isso vai gerar o que? Rendimentos, vai gerar mais dinheiro. Isso aí, lembra da aula anterior, da videoaula anterior. Isso aí é o seu dinheiro trabalhando para você, certo? Ao contrário, lembre-se de quando você deixa de pagar uma conta, por exemplo. Cada vez que o tempo vai passando, cada dia de atraso, isso vai gerar um ônus para você. Então, da mesma maneira, quando você faz uma aplicação financeira, você vai obter rendimentos de acordo com o tempo que você aplicou, tá bom? Então, deverá haver uma recompensa pelo não uso do dinheiro, ou seja, pelo fato de você ter mantido aquele dinheiro guardado. Quando eu falo deverá, é realmente no sentido de possibilidade, tá? Existem alguns investimentos em que você não consegue garantir o rendimento ao final daquele período, tá? Isso aí é coisa que a gente também vai ver depois. O que realmente importa na hora de você investir? Primeiro ponto, ter mais moedas, ou seja, ter mais dinheiro. E essa maior quantidade de dinheiro, maior quantidade de cédulas de moedas, ela deve também gerar para você maior capacidade de compra. Então não adianta nada você investir, por exemplo, R$ 100, depois de um certo tempo você resgatou R$ 150 depois de um determinado período.
Mas o problema é que depois disso, a inflação ela também ocorre no seu local, né? Você tem a inflação geral, mas você vai ter também uma inflação local. Então, pode acontecer de você acabar resgatando um valor, mas esse valor ele não vai ter o mesmo poder, ele não acompanhou a evolução dos preços de mercado, tá bom? Então é muito importante que o seu dinheiro evolua, mas junto com ele a capacidade de realizar compras, tá? Segundo ponto, dinheiro deve ter valor de troca, ou seja, ele deve ter liquidez. Você deve ser capaz, o seu dinheiro ele deve ser capaz de ser trocado, digamos assim, quando você vai fazer uma compra. Isso é uma troca, né? Você dá o dinheiro e vai receber o produto. Professor, mas isso sempre acontece? Sim, sempre acontece. Só que existem uns asteriscos. Que asteriscos são esses? Bem, a nossa moeda é o real. O produtor, ele vai vender para você e vai obter o real. Mas se ele tiver a oportunidade de vender o produto dele para um estrangeiro, por exemplo, para outro país, onde a moeda lá é o dólar, onde a moeda lá é o euro, você acha que ele vai preferir vender para quem? Aí entra a questão da competitividade entre as moedas, né? A gente sabe que a nossa moeda, o real, ele vem se desvalorizando desde a sua criação, então ele vem perdendo esse valor de troca. Então o produtor, quando ele produz lá o seu material, o que ele vai vender, se ele tiver a oportunidade de vender para fora, o que é que ele vai fazer? Ele vai vender para fora, porque ele vai querer uma moeda mais forte do que o real. Só que isso vai ter uma consequência direta. Vai faltar o produto no mercado. Faltando o produto no mercado, o que é que nós vamos ter por consequência? Inflação. Menos produto, muita gente querendo esse produto, o produto tende a encarecer, tá bom? Então, terceiro ponto, a aplicação financeira, ela deve oferecer rendimentos acima da inflação. Ora, isso é até óbvio, né? Se o seu dinheiro ele perde capacidade de compra estando lá na conta da corretora, na conta do banco investido, então perdeu o sentido, né, de você investir. Como é que você vai investir? No final você vai resgatar um valor real menor do que a inflação, né? Ou um valor real igual a zero, né? O que seria um valor real, um rendimento real zero? Significa que o seu investimento rendeu foi exatamente a inflação do período. Então isso não pode acontecer. Então no ato da aplicação financeira, você deve verificar se esse investimento ele está protegendo o seu patrimônio da inflação. Isso é o mínimo, tá bom? É o básico. O investimento ele começa daí, é o passo inicial. Na próxima videoaula eu vou mostrar como é que isso acontece. Então por onde começar, né? Para que eu consiga atender aos critérios anteriores, onde é que eu tenho que começar a investir? Bem, gente, é como a gente costuma dizer, né? Você vai começar pelo básico, você vai começar pelo feijão com arroz. Aí eu coloquei um prato só de feijão, porque o arroz tá caro, né? Tá caro tudo. Então assim, eu botei só para o feijão, porque tá faltando arroz. O arroz aumentou muito, né? Então assim, comece pelo básico, não vai inventar. Por mais que, eu fiquei sabendo que tem um investimento ali que rende não sei quanto. Se você não entende, se você não sabe o que tá fazendo, não faça, porque isso vai gerar insegurança em você. Isso vai gerar ansiedade. E a ideia de você investir não é essa. A ideia do investimento é gerar, antes de tudo, tranquilidade. Deve gerar para você um conforto psicológico, um conforto mental. Então não adianta nada você investir e ficar preocupado. Então perdeu-se o sentido de investir, perdeu o sono. Então não faça isso, só faça aquilo que você realmente está entendendo o que está fazendo. Não vá com os outros. Então comece com o básico, comece com o basicão, comece com o feijão com arroz. E o que seria esse feijão com arroz? É a renda fixa, certo? É a renda fixa. Então todo investidor, quando ele vai dar o primeiro passo, quando ele vai acessar o primeiro degrau no mundo dos investimentos, o primeiro local onde ele vai colocar o seu pezinho, onde é renda fixa.
Isso é muito importante, gente. Não deixe, não negligencie isso. Eu vejo muita gente correndo direto para a bolsa. Na próxima videoaula eu falo sobre isso, sobre esse movimento muito intenso de muitos CPFs entrando na bolsa e investindo. Aliás, eu não vou nem dizer investir. Uma boa parte é apostar. Porque investir na bolsa de valores, investir em renda variável requer alguns critérios, requer que você tenha um determinado perfil, né? Então, é um outro ponto também que a gente vai discutir. Você deve fazer um teste para verificar qual é o seu perfil. Normalmente, quando a pessoa está iniciando no mundo dos investimentos, o perfil é o conservador, que a pessoa não quer perder o seu dinheiro, quer preservar o seu patrimônio. À medida que ela vai entendendo o que está acontecendo, como é que o sistema funciona, aí ela começa a querer entrar para águas mais profundas. Aí nesse ponto ela começa a ir para a renda variável. Então é um processo, tá? E esse processo começa por onde? Pela renda fixa. E a renda fixa, ela é dividida basicamente em títulos públicos, tá? São títulos emitidos pelo governo. É o investimento mais seguro que existe, porque tem garantia do tesouro, tá? Muito embora não seja o mais rentável. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o CDB, ele é um tipo de investimento, também vou detalhar nas próximas videoaulas, mas é um título de renda fixa, tá? Um título privado, ou seja, é emitido por alguma empresa, por algum banco, por exemplo, Banco do Brasil, né? Tem um CDB, né? É banco de capital misto. Mas aí nesse caso não compensa. Quando você for investir em renda fixa, CDB, LCI ou LCA, você deve procurar bancos de médio porte, porque bancos de grande porte, eles geralmente não oferecem boas vantagens em relação à rentabilidade. Muito embora a renda fixa não é o primeiro ponto, não é prioridade a questão da rentabilidade, principalmente agora em que a Selic está na sua mínima histórica. Então o objetivo da renda fixa é você preservar o seu patrimônio, ou seja, você não correr o risco de perder o seu dinheiro. Você começa por aí, porque se você já começa fazendo um investimento, não entende o que está fazendo e perde o seu dinheiro, ou o seu dinheiro oscila muito, isso vai gerar um desconforto em você, você vai tirar com prejuízo e vai dizer que aquilo ali é cassino, que não vale a pena, você vai ficar com uma má impressão do mundo dos investimentos. E a ideia não é essa. Então, comece com segurança. Então, e por último, nós temos aí as debêntures. As debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas. Não compensa, tá? Eu até coloquei aí numa cor diferente, porque não vale a pena. Porque se for de você comprar uma debênture de uma empresa, você vai estar sujeito ao crédito da empresa. Se não der certo o negócio dela, ela emite essa dívida para poder fazer alguma coisa. Se essa coisa que ela for fazer não der certo, você vai ficar numa situação complicada. Então, se for de você se expor a uma empresa, é melhor você investir diretamente na empresa através de ações dela na bolsa de valores. Então, debêntures eu não recomendo na classe de renda fixa, tá bom? Então, fica aí entre títulos públicos, CDB, LCI e LCA. Onde é que você investe isso aí? Em títulos, CDB, LCI e LCA. Você vai investir através de corretoras. Você abre uma conta numa corretora. Alguns bancos têm essa opção também. Você abre a conta e investe em alguns desses títulos. Os CDBs você tem a opção de liquidez diária. O que é isso? Você investe seu dinheiro e você pode tirar a qualquer dia útil. LCI e LCA normalmente tem prazos maiores. Qual é a vantagem da LCI e LCA? É porque são títulos que são isentos de imposto de renda. Então, todo o rendimento que você obtiver da aplicação não vai ter nenhum desconto. Tá? O CDB tem um desconto, mas é em cima do rendimento, não é em cima do que você aplicou. Então, você não perde dinheiro em hipótese alguma, tá bom? Então, CDB, Certificado de Depósito Bancário, LC e LCA são letras de crédito imobiliário e o LCA do agronegócio, tá? Não vou detalhar para o vídeo não ficar ainda mais longo, mas guarde isso na memória. Você vai começar a investir por um desses três aí, independente de você ser conservador ou não, tá bom? Qual é o mais seguro aí? Títulos públicos. Depois, CDB, LC e LCA, que são títulos privados, tá bom? Até a próxima, pessoal. Não deixe de
de ajudar o canal a crescer, tá bom? Vou continuar fazendo vídeos sobre esse assunto, então me ajuda a chegar pelo menos aos 100 inscritos, porque chegando aí o YouTube dá a opção de eu personalizar o meu link, o link de acesso ao meu canal, tá bom? Então agradeço demais, até a próxima, valeu!